Boa noite, meu filho, tudo bem? Tudo bem, beleza. Estamos aqui, ó. O pessoal tá entrando na nossa Isso, live. que ótimo. Tô acenando pro pessoal aqui, agora aprendi a acenar. É um negócio chique. Eu também quero aprender. Eu Assim que também você for quero... fazer a sua. Ah, Fabíola, dá pra acenar. Como é que a Legal, gente bem-vindos. faz oizinho? Eu não sei. Aparece aqui pra mim um negocinho aqui. Olha, Sassá, a Samira também tá aí. Que Boa ótimo. noite, pessoal, sejam bem-vindos. Ei, Léo. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns conceitos, né, de escultura familiar, com essa visão da arte-terapia, né, mãe? Algo Não, é a uma respeito, visão junguiana, né? algo a respeito de Jung, né? Essa Isso, visão de Jung que trata muito a respeito de símbolos, né? símbolos, exatamente. Mais uma Nós vamos vez a trazer gente dois símbolos importantes, né? Que é a escultura da planeja família e o laço entre mãe e filho. laço entre mãe e filha. A importância desses laços, a Audrey, a E o importância jeito desses que esses laços, laços acontecem, né? como eles se mostram, como eles fortalecem ou enfraquecem, né, diante da vida. Exatamente. Isso. E aí nós vamos trazer essa paralelismo entre Bert Hellinger e Jung mais uma vez, né? Na verdade, é uma complementação, né? É, Porque, no meu entendimento, assim, o Bettenhell é um contemporâneo de Jung, né? E ele tem muito das falas e do entendimento de como o Jung pensa opa, também, né? é, faz aqui, A aqui. constituição do indivíduo e da existência, né? Da alma. Eu acho que vai ser, assim, bastante... Ó, a Bernadette entrou. Ah, agora eu vi. Ah, bem-vinda, legal. Legal. Eu fiz um negócio aqui que eu não sei, tá? Alterou aí alguma coisa? Pode começar, mãe, começa falando aí. E aí, se precisar, fala alguma coisa. A gente Tá. pede para as Então, pessoas, né, que quiserem mandar perguntas, que quiserem isso. saber mais a Na respeito, verdade, se você podem tem um... mandar. Tá. E ali, aqui dentro tem uma caixinha, tem um ponto de interrogação, que é a caixinha de perguntas, né? E aí as pessoas podem digitar as perguntas ali, que aí fica fácil, porque a gente não precisa correr os comentários, né? Então fica Tá bom. fácil ali. Né, eu Pronto. gostaria primeiramente Sim, de me apresentar, pode? né, e falar do meu trabalho, do que eu já venho estudando há algum tempo, né? Eu sou psicóloga junguiana, com formação junguiana, né? Continuo estudando, porque a gente não é junguiano, a gente estuda Jung, né? E eu tenho uma especialização em terapia de família, em geriatria e gerontologia. Então, eu também sou autora de livros e eu queria essa oportunidade de mostrar para as pessoas que ainda não conhecem, né, meus trabalhos. Esse aqui é um Não fica ao trabalho que eu fiz, contrário, dá uma lida aí no título. chama Jung, um caminhar pela psicologia analítica. Esse livro aqui foi em 2008. Eu tenho outras publicações que também eu acho bastante interessante, porque a gente, como viajante do universo, transita por muitas naves espaciais. E eu tenho esse aqui que eu faço com a escrita criativa, que é um grupo de mulheres que se reúne também para escrever contos e poesias. Tal. Esse daqui é um livro que eu escrevi inspirada nos meus netos, Benício e Marcelo, que foram os dois primeiros que nasceram, mas hoje eu sou privilegiada por ser avó de 6 netos e eu estou muito grata à vida por isso. E esse daqui é o que eu lancei agora em 2019, que é um texto no qual eu vou tocar, porque nele eu faço a incursão da ideia da escultura familiar. Então, nós vamos falar de dois símbolos interessantes, que é a escultura simbólica, né, sobre a família,
e o laço entre o filho e a mãe. Mas, para falar disso, eu acho também que cabe, porque o Jung fala de encontro de almas. Antes de falar de constituir família, eu gostaria de dizer sobre o encontro de almas, né? Para depois as pessoas terem elementos para responder às suas questões. Então, eu vou contar um mito da criação. É um mito chinês, é um conto muito lindo, que diz o seguinte: os deuses se reuniram para criar o universo. Então, eles criaram os oceanos, criaram as montanhas, criaram as florestas, criaram a beleza do universo. Mas estava faltando alguma coisa para desfrutar de toda essa beleza. Aí eles criaram a humanidade. Mas tinha alguma coisa que eles precisavam incrementar. E disseram, olha, e os segredos, e os mistérios? Aí, onde que a gente vai colocar esses mistérios? Aí, um disse, vamos colocar no alto da montanha. Aí o outro respondeu, no alto da montanha, eles vão conseguir chegar. Então vamos colocar no fundo do oceano. No fundo do oceano, eles também vão até lá. Então vamos colocar no meio da floresta. Na floresta eles também vão encontrar. Aí eles pensaram. Já sei. Um teve lá uma brilhante, iluminada ideia. Colocou na cabeça do homem. Colocou dentro do homem. Então, nós somos todo esse mistério da existência. Começaram, então, a surgir as perguntas. De onde eu venho, para onde eu vou e por que eu nasci nessa família? Essa é uma interrogação que muita gente faz, né? Por que eu nasci nesse lugar, nessa família? Então, seguindo com isso, não é interessante a gente pensar sobre isso? Né? Porque essas histórias a gente tem como elemento que nos instrumentalizam para trabalhar com o imaginário das pessoas. Né? Então, não importa também a crença que você tenha, ou a crença que você comunga. É importante que a gente tenha um religário com o amor supremo. Né? Esse amor supremo é que faz os laços, ou a falta desse amor, ou esse desentendimento do amor, é que a gente faz os nós. Então, esse símbolo da escultura familiar é para falar também que a gente tem que se desligar um pouco desse conceito de família que conceito de família que diz, ela é disfuncional, ela é funcional, ela é uma família certa, é uma família errada, é uma família anormal, normal. A gente se afasta um pouco dessa ideia quando a gente vai fazer a escultura familiar, porque cada família é uma família em si. É uma família que se constitui, se desenvolve dentro da sua cultura, porque cada pessoa que constitui a família, ela move a energia dessa família quando nasce um elemento. Ela move e é movida, porque ela aprende na família o respeito, ela aprende com a família a hierarquia, o sentido, a noção de colaboração. Ou não aprende, né? Porque tem gente que também não aprende, mas é para isso, né? E família dá o sentido que é bastante importante para o indivíduo, que é o pertencimento. Todos nós nascemos de uma família, então nós pertencemos a uma família. Não importa como ela foi constituída, em que contexto ela está. O que importa é que ela existe enquanto um organismo, um sistema pulsante, vivo, orgânico.
E aí é que a gente vai olhar para a escultura. Como é que a gente vai olhar para essa escultura? Em primeiro lugar, eu queria convidá-los todos conosco. Se eu estou falando muito rápido, você também me avisa, tá? Tá bem. Porque eu queria convidá-los, nossos amigos que estão assistindo, para eles conectarem com a imagem de escultura familiar. Como é que você esculpiria a sua família? Né? Que lugar você ocupa dentro dela? Que material você usaria para essa escultura? Pode escrever aí que material vocês pensam, que instrumento você usaria para esculpir essa família, né? Que ferramentas? Às vezes a gente usa formão, porque está esculpindo uma pedra, né? Mas às vezes tem gente que esculpe com a mão, porque está com barro, né? Esculpe uma família mais flexível, mais maleável. Então, dá para usar outros instrumentos. Então, eu queria convidar vocês para pensar sobre essa forma, né? Porque família, ela atravessa o tempo, né? Ela se constitui e ela vai indicando para a gente como a gente vai se formando, né? Isso é bem interessante da gente pensar. Uma pessoa já falou que com isopor. Olha que interessante, né? Como é que a gente pode pensar numa família isopor? Que lugar é esse que a gente ocupa? Porque cada lugar, pai, mãe, filhos, tios, avós, parentesco, constitui essa estrutura familiar, essa escultura que vai se moldando. E a partir deste lugar que a gente ocupa na família, nós temos, então, um conceito que nós trabalhamos, que é persona. O que é persona? Né? É um conceito bem junguiano, da clínica, que a gente trabalha com a imagem da máscara que o ego se adapta para ser na sociedade. Temos várias variações dessa persona. Por quê? Quando o pai constitui a família, ele é o pai a partir do momento que nasce o seu filho, seu primeiro filho. Então, ele ganha duas personas. Antes, ele era filho e marido. Quando nasce o filho, na constituição da família dele, ele passa a ser pai. E para a mãe, igual. Ela é filha, ela é esposa e ela se torna mãe. O filho sempre é a primeira persona que todos nós ganhamos. Ao nascermos, a primeira personalidade, persona, máscara que nós vamos vestir é de filhos, né? E aí que entra a história do laço com a mãe. Laço com o pai seria uma outra live, mas o laço com a mãe é aonde eu queria chegar. Que existe dentro desse personagem a sombra, né? Que é outro conceito junguiano, que o Jung nos diz o seguinte: a sombra é o contrário da persona, ou seja, eu projeto no outro aquilo que rejeito em mim. Ou seja, eu não gosto de algo no outro, ele me irrita, mas essa irritação, na verdade, é conteúdo que você está negando em si, né? Então, precisa olhar para isso cuidadosamente, porque os conflitos familiares são muitas vezes devido a essas sombras, né? Precisam as pessoas dialogarem para que as sombras fiquem na luz, né? Fiquem melhores, seja uma relação mais dócil. Continuando sobre essa escultura familiar, eu queria, então, que vocês olhassem para isso dentro da família de vocês, como é que vocês estão, que papel é esse, né? Se é filho, se é mãe, se é tio, porque isso é importante, porque nos dá noção de parentalidade, pertencimento. Essa sensação e essa
Esse movimento, esse sentimento estrutura o ego. É importante que as pessoas tenham esse sentimento de pertencer a algo, porque o não pertencimento cai nos estados de depressão, tristeza, vazio, angústia, né? Uhum. E aí, vamos falar agora do outro símbolo. Se ficou mais coisa para a gente falar dessa escultura familiar, eu vou falando ao redor, porque, olha só, nós fazemos laços, é outro símbolo bastante interessante da gente trabalhar. Porque o que é o laço? O laço é um nó corredio que desenlaça. Todo mundo sabe fazer um laço, né? Você pega 2 pedacinhos de fio, faz assim, faz um laço. Mas quando você puxa as 2 pontinhas, vai, soltou. Então, simbolicamente, eu estou trazendo como o laço que a mãe pode fazer para a caixa de vida do filho. Quando ela traz esse laço, o amor está livre, está fluido. E com esse amor fluido, ele é livre para viver o seu tempo e o seu espaço. Ele cresce como indivíduo. Ela acolhe, ela respeita, ela dá condições para ele ser corajoso, virtuoso, né? Claro que ela ampara o filho e ele se torna um humano. Ele comete enganos, claro, ele não é perfeito, mas ele comete menos engano quando ele está nesse laço amoroso, laço de amparo, né? A mãe pega no colo amorosamente. Enquanto que a gente continua na ideia do laço, mas do nó. Antes de fazer aquela boniteza, faz um nó. E esse nó é o nó que prende. É o nó que escraviza o filho. É o nó que não deixa ele respirar. Então, as mães que usam deste laço, usam para enlaçar o filho. O que é isso? Significa que ela não respeita o ar que ele respira em primeiro momento. Ela se torna culpabilizadora, ela culpa o filho, ela se vitimiza, ela é chorosa, ela faz chantagem emocional e ela prende o filho nela, porque essas mães que a gente chama tóxica dentro do sistema, elas não têm essa noção de que o filho é dela e nós somos mães e temos o nosso filho para nós dentro da nossa barriga. Nós somos um. Mãe e filho, um. Porque ele ainda está dentro da nossa barriga. Mas a partir do momento que ele nasce, ele ganha o direito do seu próprio caminhar. Ele ganha, a primeira coisa que ele ganha é o ar para ele respirar. Então, nessa dinâmica do nascimento, nesse mistério do nascimento, aí de novo, né? Como é que a gente explica esse mistério? A gente não sabe, mas é o mistério do nascimento, é que as mães têm que olhar para isso. Por quê? Se entra num processo de indiferenciação, quando a mãe faz isso com o filho, ele fica indiferenciado. As personalidades indiferenciadas, vocês já ouviram falar em simbiose. É isso. A mãe fica colada no filho, o filho não consegue se desenlaçar, o filho não consegue soltar para viver a sua própria vida. E a gente usa um conceito chamado puer eterno, ou seja, ele se tornará uma eterna criança. Ele não vai para a sua vida, ele não assume a responsabilidade, ele não assina a sua identidade. Então, é importante da gente olhar para isso, porque o ego precisa entrar no estado de, um termo também bastante comum, que vocês já conhecem, chamado resiliência. O ego resiliente é o ego que entra no processo de alteridade. Alteridade significa o outro
fora de mim. Eu não controlo o outro, eu respeito o outro, eu permito o outro. Então, essa importância do laço e do enlaço, por isso que eu quis trazer essa imagem para vocês pensarem um pouquinho como é que está sendo para vocês, né? Esse laço ou enlaço sendo a mãe. E como é que vocês estão sendo filhas? Porque o filho também é vice-versa, né? Essa relação é vice-versa. A mãe pode fazer isso, mas o filho também faz, né? Então, é a gente olhar para isso para que haja diferenciação, para que cada um viva outro conceito junguiano, que é bastante importante na obra, que é o processo de individuação. O sujeito, se é permitido a ele esse respirar no seu tempo, respirar na sua vida, e construir o seu caminho, né? Claro que ele pode voltar a todo momento para o colo, mas é um colo que dá o laço, que dá o abraço, mas ele, como o laço, ele desenlaça. Ele acolhe e desenlaça para que ele siga o próprio caminho, né? Então, olhar para isso cuidadosamente, de como vocês, mães, né, estão fazendo seus laços. Estão enfeitando a caixa bonita para o filho ou estão aí prendendo eles para que eles não sigam? Às vezes é inconsciente, né? Isso também é uma dinâmica inconsciente. Umas coisas que eu também acho bastante importante de dizer é sobre a cultura das famílias, né? Existem culturas muito estabelecidas. E eu vi recentemente no Netflix, eu recomendo para quem queira conhecer um pouco da cultura bastante ortodoxa do judaísmo, que fala do jeito da família, o comportamento da mulher, como é que ela é vista no casamento. Chama-se Nada Ortodoxo. É uma série bastante rica de cultura para a gente entender como as famílias... Por isso aquele conceito, né? Não existe família que é normal, anormal, certa ou errada. É uma família que se constitui, ela tem a sua própria história, né, de condução. Né? E por que isso? Porque cada lugar se estabelece. De novo, repetindo, família atravessa tempo, família repete padrões, família dá noção de pertencimento, ou não. Né? Então, tudo isso é importante. Eu gostaria também de apontar sobre os laços que se afrouxam. Existem relações que os laços se afrouxam. Por que isso acontece? Né? Isso mais nos relacionamentos entre irmãos e entre os cônjuges. Né? Os cônjuges, às vezes, a relação perde o sentido. Então, esse laço, ele se afrouxa. E, às vezes, a terapia dá jeito, às vezes a terapia esclarece que está na hora de cada um se enlaçar de outro jeito, né? Então, pensar nessa condição do afrouxamento dos laços. Com o filho, acontece diferente. A mãe pode afrouxar esse enlaçamento pelo distanciamento, né? pela morte. Mas mãe e filho é laço eterno. É o supremo amor. Então, como isso vai ser lidado, né? Como isso vai ser construído, que é bastante significativo da gente pensar. E dentro dessa escultura familiar e constituições, existem outras formas dos enlaçamentos, que são culturais também, né? Que é o batismo, que é o casamento, que é a morte, que é o luto. Quando um filho casa, ele vai fazer laço com outra mulher. Né? Como que fica esta mãe que tem esse laço de nó, vendo que o filho vai fazer laço amoroso com outra mulher? Então, isso também é bastante importante da gente olhar,
Porque se você faz o seu laço amoroso, aquele nó que desata, você é capaz de desatar e atar de novo. Atar, desatar de novo, se redimir, se perdoar, pedir perdão, negociar, né? E isso também tem a ver, então, com a resiliência, com a consciência deste papel na escultura que você está. Que personagem é esse, né? Que você está assumindo dentro desse papel? Porque não é só um, né? Ninguém é só mãe quando casa, né? Existe a mãe, existe a esposa, existe a filha, existe a nora, existe a sogra, né? Aí quando o filho casa, ela ganha mais um papel, aí ela é sogra. Aí quando nascem Essas são as personas, né? são as Esses aí são os pessoas. lugares que a pessoa ocupa em determinado relacionamento. E isso tudo Isso. consiste as pessoas, quem está dentro da família, né? É isso. Quem está dentro da família, por exemplo, é isso, né? Quando o Uhum. filho casa, né? Ela se torna sogra. E às vezes nem Sogra. ata. É. É isso. Ele vai fazer laços amorosos com outra mulher. Quando os netos nascem, né? Ela tem uma persona, ela de novo ela veste uma persona de avó, né? Então ela não é só avó, ela é avó diante dos netos, ela é mãe diante dos filhos, ela é sogra diante da nora. Então tem que estar muito bem estruturado e muito bem vestidas essas personas, porque existem o lado negativo da coisa. Tem gente que veste só uma persona, ou só quer ser a esposa, e esquece das outras personagens que ela tem que ter na escultura familiar, né? E aí se perde, aí são os conflitos relacionais, né? O filho, isso, o filho quando também faz essas relações de casamento, de paternidade, né? Ele vai dando uma sequência à vida. Por isso é uma estrutura familiar. A gente imagina sempre uma espiral em ascendência, né? Sim. Essa família, né? A gente sai de uma estrutura histórica dos nossos ancestrais, vamos repetindo tudo isso. Por isso, família atravessa o tempo, família atravessa a história, né? E vem na sua cultura e vem se desenvolvendo. Então, para a gente falar dos laços, eu queria agora. Tem tempo, Matheus? Tem Tem tempo? tempo? Claro que tem. Tá. Então, eu queria falar do desenlaço, né? Hoje a gente está vivendo e vendo na televisão, trazendo bem agora para a atualidade, muitos desenlaços pelas famílias que estão sofrendo sem poder fazer o ritual do desenlaço, né? O ritual da morte, o ritual do enterro. Uma das Luto. coisas, o luto mas para o luto precisa do ritual da morte, Sim. precisa fazer essa consciência do que está acontecendo para as pessoas sofrerem menos. Porque sempre vai existir morte, ok. Todo mundo vai morrer, ok. Mas é como, o Jung fala de uma coisa muito importante, é como nós lidamos com o que fazemos, né? Como é que eu lido com isso? Né? É o modo, né? Qual é a finalidade do que faço? Né? Qual é a finalidade, o sentido que eu dou para determinadas situações? Então, isso é bastante relevante dentro das estruturas familiares, porque tem gente que não está entendendo ainda os modos, né? Fica inflexível, não tem essa mobilidade egóica, né? Fica rígido, e aí cai no sofrimento, né? Porque o sofrimento vem muito pelaquela rigidez egóica, onde as pessoas não saem
não abre para ver o mundo, né? Fica naquela rigidez, naquela estrutura de sofrimento mesmo. Então, eu queria fazer uma pergunta assim para as pessoas que estão nos ouvindo, que é bastante interessante. Como é que está sendo o laço que vocês estão fazendo com as famílias que estão distantes, com os filhos, com os parentes, né? O laço está nutritivo, o laço está colorido, ou o laço está um nó doído, né? Como é que está essa imagem do laço e como é que está para vocês essa imagem da escultura, né? Como é que está essa família? Como é que vocês estão se organizando para permanecer nesse papel, né? Eu, em momento nenhum, vou deixar de ser mãe, vou deixar de ser vó, vou deixar de ser tia, né? Filha, eu ligo para minha mãe, eu falo com meu pai, né? Eu falo com meus filhos, meus netos. Então, assim, que papel e que lugar é esse dentro dessa escultura familiar? E o Jung, só para a gente terminar e você ganhar a palavra, que eu ainda não deixei de falar, mas assim, o Jung fala uma coisa tão maravilhosa que a gente tem que procurar no coração, né? Então, qual é o laço que está no seu coração? E ele fala o seguinte, aspa, a resposta do coração não está em nenhum livro, não está na boca de nenhum professor. Está em ti, como semente verde dentro da terra preta. E nós, como terra preta, né, estamos aí sendo fértil, sendo nutritivo. Né? Então, como é que a gente está alimentando esse laço? Se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, Sim. eu já posso responder. Tá. Antes de eu Era isso que eu falar, queria falar para vocês. tá ótimo. Muito bom. Muito conteúdo. Antes de eu falar, tem uma pessoa a respeito da primeira pergunta que você fez ainda, do que as famílias são constituídas, qual o material que é a família. E Isso, aí tem ótimo. uma pessoa aqui que diz que é um biscuit da mãe e o pai de madeira. Não. A família dela é biscuit, A família... o pai de madeira. Ah, tá. A família dela é de biscuit e da mãe e do pai é de madeira. Olha aí. Bastante interessante. O que é mais móvel? O que é mais vivo? Né? O que está mais fácil de manusear? Porque a família de madeira, ela é esculpível, né? Mas com que ferramenta a gente faz essa escultura? Né? Às vezes precisa do formão para esculpir madeira, né? E o biscuit precisa daquelas bolinhas, daquelas coisas mais manuseáveis, assim, mais gostoso. Você estica. Eu adoro trabalhar com biscuit. Então, assim, a gente estica o biscuit, a gente corta o biscuit, a gente modela com a mão. É diferente. É bom essa material bastante interessante para a gente ver. Esse simbolismo tudo é muito rico para a gente ver como é que as pessoas estão entendendo suas famílias, né? Sim, eu acho Olha isso essa, muito... bastante interessante essa. do isopor. Eu acho tudo isso muito interessante, porque assim, quando a gente fala, né, percebe isso de escultura familiar, na verdade, são as maneiras como as pessoas enxergam as suas próprias famílias, né? Porque o jeito que se vê quem é o pai, o jeito que se vê a mãe, o jeito que a gente pode ler a nossa realidade enquanto filhos, por exemplo, nessa questão da persona, do lugar do filho. Então, muitas vezes, por isso que os filhos têm jeitos de perceber os pais de maneira diferente, né? Porque muitas vezes, dentro deles, a imagem que ele criou por causa das vivências, das relações, dos traumas que ele teve, foi único. É daquele jeito.
Então, cada filho enxerga o pai e a mãe de uma maneira diferente. E aí, com essa utilização de material é uma maneira de criar uma forma onde ele possa trabalhar e modificar, às vezes, quando precisa, uma modificação numa imagem, ou ele perceber como é o tato dele em relação a essa imagem, né? É Isso. uma maneira dele se perceber incluído dentro de um sistema familiar, né? Muito bom. É Então, assim, exatamente. é uma ferramenta riquíssima, porque a partir do nosso conhecimento das nossas relações primordiais, é que a gente consegue projetar naquela coisa de sombra, né? Projetar nas nossas próximas relações os nossos relacionamentos. Então, muitas vezes a gente procura pessoas em relacionamentos ou se sente atraído por pessoas que são parecidas com pessoas que a gente viveu ou com os nossos pais, ou coisas que a gente rejeita nos nossos pais e a gente fala, não, eu quero uma pessoa que não seja igual ao meu pai, que seja uma pessoa assim. Ou que não seja igual à minha mãe, que seja uma pessoa assim. Só que lá na frente, ela vai ver que aquilo que ela rejeitou estava ali escondidinho. E o mistério? Porque Aonde é que está o mistério? Esse é o mistério. E esse é o quando você mistério. fala desses relacionamentos, Matheus, é importante da gente dizer que além da sombra persona, nos relacionamentos a gente também encontra ânima ânimos. Muitos dos relacionamentos se constituem também pela atração complementar do ânima ânimos, né? Então a mulher que é muito forte, ela encontra ela se atrai por aquele que é mais frágil, né? Porque ela Sim, precisa dessa complementariedade. Então, isso também é um conceito junguiano que a gente utiliza na escuta dos relacionamentos, né? É é. bastante. E aí, a partir do momento que começam a surgir problemas, né? Aí existem esses recursos que são maravilhosos, são diversas maneiras onde a gente pode perceber o outro lado da moeda, ou fazer uma escultura ou lapidar algo da nossa imagem interior, porque muitas vezes lapidando o nosso interior, que é esse o segredo e o mistério, né? Lapidando o nosso interior ou lapidando essa imagem, a gente lapida o nosso interior, ou lapidando o nosso interior, a gente passa a enxergar de uma maneira diferente. E às É vezes isso. com isso a relação muda. Então, é isso que é o Né? trabalho terapêutico, né? Isso, A gente é, faz todos esses estudos, fala aqui de coisa, mas o trabalho terapêutico é exatamente para trazer à luz a consciência do que e o modo como essa pessoa está agindo na sua vida, né? Porque sim, se ela encontra um conflito, né, como é que ela vai lidar com esse conflito? Aonde é que esse conflito está amparado, onde é que ele foi fundado, onde é que ele se encontra e como é que ela vem desenvolvendo isso, né? Por isso, o modo. É importante a gente exatamente. trabalhar essa coisa do modo. Eu queria, não sei se tem alguma pergunta, mas eu me lembrei Tem, agora que eu queria falar, tem? É porque eu queria contar, eu adoro mitos. Eu escrevo então sobre conta mitos, aí. eu estudo mitos, mas então eu queria falar da mãe tóxica, né? A mãe rejeitadora. E para ilustrar essa relação, eu separei o mito do deus Hefesto. Aliás, ele está escrito aqui no meu livro. Depois eu vou fazer propaganda para vender meus livros também. Mas o que eu queria contar é assim, Hefesto nasceu de Hera, a senhora do Olimpo, a deusa mulher de Zeus. E ele nasceu no Olimpo, todos os deuses são perfeitos, por isso são deuses, são perfeitos. Só que Festo nasceu coxo, nasceu defeituoso. Como um deus pode nascer defeituoso? A mãe olhou para ele e falou: não, esse aqui não quero. Ela mandou fora do Olimpo, mandou o garoto fora do Olimpo. E fora do Olimpo, ele, nos mitos, também tem sempre as amas, né, que amparam os rejeitados. E com o Hefesto não foi diferente. Ele foi cuidado, ensinaram para ele uma profissão de ferreiro, e ele se especializou, ele é um grande alquimista. E o que aconteceu?
ele soube da história e ele fez o raio de Zeus. Poderoso Zeus, preciso dar-lhe um presente. Ah, vem cá. Só que ele, sabendo da rejeição da mãe, o que ele fez? Ele faz um pacotinho na mochila e leva fios de ouro. Chegou lá, deu o presente para o pai, para Zeus, mas amarrou a mãe no trono dela. Por quê? Porque o sentimento de amor foi invertido. Ele se transformou em raiva, mágoa, vingança, e ele foi se vingar da rejeição. E ele amarra a mãe com aqueles fios de ouro no trono dela. E para ela está faltando ar. E para ela, não, ela não está com Covid, mas para ela está faltando ar. E aí Hermes, que é o grande mediador dos três mundos, terra, céu e inferno, chega para ele e diz: meu amigo, assim não vai rolar. Vamos ponderar essa situação. Libera sua mãe aí para que ela continue na boa. Porque o filho também aprisiona a mãe. Né? Era isso que eu estava falando da toxicidade dos relacionamentos. Né? Então, ele vingativo, ele foi lá amarrar a mãe. Né? Só que ele solta. Por quê? Porque precisa ressignificar as relações. Né? Porque precisa olhar para elas de uma maneira onde aquilo do laço, eu desato, desenlaço e laço. Eu abro e fecho. Né? Então, era essa lembrança que eu queria contar das relações das mães tóxicas e dos filhos tóxicos. Né? É uma relação ruidosa, é uma relação que não tem diálogo, é uma relação que fica muito comprometida. Então, precisa, sim, da gente olhar cuidadosamente para isso. Sim. Tá. Tem algumas perguntas aqui. Tá bem. Qual é a relação de persona com arquétipo? Primeira pergunta. Não, persona é um arquétipo. Primeiro conceituando o que significa, né, arquétipo. Família, para nós, entendemos a obra do Jung, estudamos, entendeu? Não. Mas estudamos, família é um arquétipo, né? Porque ela se atravessa tempo, porque ela se constitui de acordo com os conteúdos da cultura, né? E ela vem enquanto um padrão. Toda a família começa pai, mãe, filho. Isso é um padrão. Né? Uhum. Então, isso é arquétipo. A persona é um arquétipo onde as pessoas vão vestir as máscaras dos papéis. É aquilo que eu disse, existem papéis que não são, que a pessoa não consegue tirar, destituir dela. Então, isso passa a ser uma persona doentia. Né? Por exemplo, o médico que é médico no hospital e é médico do filho, é médico da mulher, é médico da mãe, é médico. Ele só é médico. Ele esqueceu de tirar o jaleco lá. A mãe que é psicóloga, por exemplo, no meu caso. Eu não posso ser psicóloga dos meus netos, dos meus filhos, da minha mãe, dos meus sobrinhos. Eu não posso. Sou psicóloga quando eu estou atuando. Essa é a minha persona. Esse é meu arquétipo dentro da escultura familiar, entende? Da minha profissão. Uhum. Ficou claro para essa pessoa o que é arquétipo, né? E o que é o arquétipo da persona. Assim como é o arquétipo da sombra e assim como é o arquétipo da família. Vamos ver, qualquer coisa ela se manifesta. Ó, uma pessoa tem uma sogra que enlaça o filho e ela sente que está atrapalhando a família. A pessoa que perguntou deu um joinha. Entendeu? Então a pessoa tem ela entende assim, que ela tem uma sogra que enlaça o filho e que está atrapalhando a família. O que você pode falar para essa pessoa? Ela já percebeu que tem esse enlace? Esse enlace foi percebido antes do relacionamento se estabelecer,
ou esse enlace foi percebido depois dela se estabelecer em relacionamento com o filho dela, né, com a sogra, o filho da sogra. Então, assim, tem que olhar, muito cuidadoso para isso, né? Não tem uma fórmula, né? Mas tem o que ela pode fazer, né? Qual é o papel dela nessa escultura? Qual é a ferramenta que ela vai usar para esculpir essa relação? Ela pode usar a ferramenta da docilidade, ela pode ser a compreensão, pode ser muitos instrumentos, né? A gente pode usar para constituir, reconstituir as famílias. Tem que olhar cuidadoso, né? O filho não deixará de ser filho, né? Esse é um ponto. Não. Ele tem essa persona dentro dele. E tem essa mãe que é a mãe dele. Mas, por exemplo, ela pode auxiliar o filho dela de uma forma, dentro do lugar, na persona dela de esposa, o lugar de esposa, auxiliar o filho a crescer. E ser homem e, de repente, poder se soltar desse laço, né? Mas de uma forma pacífica, de uma forma agradecendo a mãe, de uma forma reconhecendo todas essas coisas. Porque tem uma pessoa aqui que colocou também, tenho medo de deixar ir e ser irresponsável. E aí, eu vejo dentro de tudo isso que você disse, daquilo que eu conheço, que é isso também, né? Que nós, quando formamos filhos, cada vivência, cada experiência, sendo traumas ou coisas boas, memórias afetivas, nós estamos colocando pedrinhas. E cada pedra tem o seu valor, cada pedra tem o seu enriquecimento no filho. E aí, para soltar o filho, a gente precisa confiar em toda essa riqueza que a gente semeou no coração dos filhos, né? Confiar nisso, que ele vai saber, ele vai aprender com a vida o que fazer com essas pedras. Seja distribuir, seja enriquecer outras pessoas. E cada vez que a gente consegue enriquecer outras pessoas, seja da nossa família, nós ganhamos uma riqueza ainda maior. Então eu vejo que esse deixar ir é confiar em si mesmo também. Confiar nos próprios valores. Sim, e também permitir que a criança, por exemplo, vamos começar lá da idade da criança, né? Eu gosto muito, eu trabalho com criança, eu gosto muito de ver isso, né? E eu trabalho com orientações aos pais também, porque existem os pais sufocantes, na verdade, eles temem por eles mesmos, né? Então ele não deixa a criança brincar, ele não deixa a criança quebrar o brinquedo, porque custou caro, ele não deixa a criança subir no muro ou ir andar de bicicleta sozinho, ou ele impede, de alguma maneira, a experiência da criança. Se a criança vai subir no muro, você avisa. Claro, você não pode ser displicente com a educação e o cuidado. Não é disso que nós estamos falando. Né? Então, assim, você permite, né? Ensina, olha, o muro é alto. Se você sobe sem cuidado, sem aprender como é que sobe, como é que desce, pode cair. Aí você já deu as informações. Você organizou isso na cabeça da criança. Ah, não, mas eu quero subir, mas eu quero subir, mas eu quero subir. Não, você vai cair. Não, você vai cair. Não, você vai cair. Como assim? A criança tem que ir lá, subir no muro, experimentar. Porque ela pode subir e dar um salto e dizer: ah, venci o meu medo de altura ou qualquer coisa, né, que pode passar pela cabeça dela, né? Enquanto que, se o pai fica, não sobe, não pode, não vai, você vai cair, o que você está fazendo com essa criança? Você está botando medo e ela perde a oportunidade da própria experiência, né? O filho que vai estudar fora ou que vai mudar fora, vamos lá, vai morar fora, como é que isso vai acontecer na mãe, né? É doloroso, claro que é o afrouxamento do laço, aquilo que eu falei. Tem que afrouxar o laço, tem que dar o ar para ele respirar. Vá. Se precisar voltar, volte, que eu tô aqui, ó. Entende? É isso que você falou, né? Você semeou, você deu pedrinhas, você garimpou junto com ele, deu as pedrinhas para ele construir a escultura dele. Então, confia. A vida dele, né? O que não pode acontecer é esse aprisionamento. E tem mães que culpabilizam. Se você for embora, eu vou morrer. Se você for estudar lá na China, eu vou morrer. Eu não consigo ficar sem você.
olha só, essas falas são bastante importantes da gente escutar, né? E mostrar aquela história que eu falei. O filho é seu, na sua barriga é um. Você e ele, ó, grudadinho. É. Nasceu, são dois. Cada um tem o direito da sua própria vida. Claro E que não é essas fácil. frases, e essas frases assim, né? Se você fizer isso, se você... Isso cria na criança gatilhos de ansiedade, mesmo que Justo. inconsciente, porque ele passa a entender o mundo e se eu fizer isso, e se fizer aquilo, e ele fica se projetando num futuro, e são maneiras onde ele vai, e se acontecer isso comigo, e se fizer isso, e a pessoa aprende a sair do presente, naturalmente, né? Então são coisas muito sérias isso que você está falando, eu acho muito sábio isso, né? A mãe Não, perceber de incentivar o filho a romper os limites com cuidado, né? De confiar nessa riqueza. Então, é isso. O cuidado, a educação, o passar os valores é o papel, né? É o papel, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? A mãe que bota o lado na vida do filho, ela ampara, ela cuida, ela educa, ela dá a comidinha na boca, ela faz a comida que ele gosta, blá, blá. Mas chegou na hora dele ir para a escola, foi. As experiências que ele viver na escola é dele, entendeu? Espera. Tem mãe ansiosa que vai na escola ver como é que o filho tá, entende? Não deixa ele experienciar a própria vida, né? Sim. Então, assim, esse papel é bastante cuidadoso, né? Não tem receita, claro, né? Cada mãe é uma mãe, mas o que fica para a gente observar essa constituição, né? Que material, que ferramenta, o que eu estou usando para construir a minha escultura familiar. Que laço é esse que eu estou usando? Sim, diga. Tem mais uma pergunta aqui, ó, mãe. Como um filho amarra uma mãe na atualidade? É isso, né? Por exemplo, olha só, não deixando ela namorar. Ela está descasada, né? Ela é jovem, ou não importa a idade, e ele diz: não, você não pode arrumar outro namorado. Você tem a mim. Como assim? Quem vai cuidar de mim? Entende? Ele aprisiona dessa maneira, também se vitimizando, né? Não assinando a tua identidade, dependendo da idade, né? Ele também pode Criando, ser, né? criando vícios, né? Usando drogas, diversas maneiras para É, chamar atenção. Não indo para o trabalho, não se desenvolvendo. e Né? São são maneiras. as ferramentas dessa constituição, né, da escultura, exatamente. Ele vai criar um mecanismo onde ela vai se sentir culpada, né? Como eu posso viver a minha vida se ele está me dizendo para eu não viver? Ele é meu filho, né? Eu tenho uma fala que também é bastante arcaica, que muitas mulheres ouviram, né, as mulheres da minha idade, sobretudo, que mãe tem que sofrer no paraíso. Primeiro vamos dizer, peraí, que paraíso é esse? Maria. Né? Vamos olhar para esse conceito de paraíso, né? Qual é? E depois vamos dizer para quê? Para que isso? Né? Eu tenho que me anular diante do outro, a história do simbiótico que eu falei. Né? O filho não pode se anular, a mãe não pode se anular. São dois indivíduos com direitos e deveres. O que enlaça esse amor, o que permanece vivo neste laço, é o amor, supremo amor, que eu falei lá no começo da palestra. Né? Sim, exatamente isso. Eu achei isso interessante. Porque, lógico, tudo isso que a gente está falando são maneiras de ler os relacionamentos no âmbito psicoterápico, no âmbito psicológico, para se compreender, e são passos para se conhecer e entender um pouco mais de quem nós somos, né? Lógico que tudo isso tem os seus, vamos dizer assim, panoramas sistêmicos, né? Que nada acontece espontaneamente. O espontâneo, ele precisa de uma origem. Tem um fundo sistêmico, um fundo familiar, que leva a pessoa a ter relações dessa maneira, né? Então, leva os filhos a serem dessa maneira. Às vezes, um filho identificado com um ex-namorado da mãe sente um ciúme da mãe, representa inconscientemente aquele namorado e tem reações e frases.
para prender a mãe de um relacionamento que ela quis sair. Então, assim, existem explicações, existem maneiras de entender, mas tudo isso são conhecimentos onde a gente tem a possibilidade de compreender um pouco mais e ter ferramentas de criar a nossa escultura familiar, moldar a nossa escultura familiar, né? Que eu acho que esse é o grande lance que você veio trazendo. E aí também ficar com essa noção, né? O Jung fala do encontro de almas. Então, que família é essa? Né? Que lugar é esse que eu vim parar? A minha alma nasceu aqui, né? Quando eu digo assim, eu digo para os meus filhos, você, meu filho, eu digo, obrigado, grata por ter me escolhido, né? Para ser sua mãe, né? Então, assim, encontro de almas, eu não sei de onde, eu não sei como, não sei o que foi, né? Então, assim, você também, né, enquanto pai, né? Como é que essas almas vieram parar na nossa família, né? Então, assim, encontros de almas. E aí a gente vai buscar a compreensão de tudo isso. Né? Olha, mãe, nós temos mais 2 minutos aqui. Tem algumas perguntas muito boas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de responder. Então, eu acho que se você quiser primeiro dizer, né, a respeito do seu trabalho, você está atendendo online aí no Rio de Janeiro, para as pessoas, explicar como é que funciona seus atendimentos e tal. E aí, se der tempo, a gente responde mais uma. Tá. Então, eu queria agradecer primeiramente esse convite, né, essa parceria, essa conversa, e que foi muito rico. Gostaria de agradecer todas as pessoas que estão conosco e participando com as perguntas, e dizer que eu estou com atendimento online, né? O meu telefone é do Rio, se depois o Matheus permitir, a Juliana bota aí. Coloca que já tem menos de 1 minuto, vamos lá. Então, fala aí. 98860-5090. 98860-5090. Esse 021, é o né? 021. Eu estou atendendo online. Se vocês quiserem me indicar para alguém, eu fico muito agradecido. Tá? É isso aí. E você? Pode falar ainda, tem mais 1 minuto. Pode falar ainda como é que é o seu atendimento. Você não quer falar sobre o seu telefone, seu atendimento, que você também está atendendo online? Não? Então, diga agora qual é a pergunta que eu posso responder, ou se a gente... Não, então, temos menos de 1 minuto. Mas faz a pergunta para eu pensar. Tá, mas eu quero antes agradecer a todas as pessoas pela presença, o carinho, pelas perguntas. As pessoas quiserem, adiciona a minha mãe aí, a Sandra Regina Santos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E aí ela pode responder essas perguntas, que são perguntas muito boas, tá? E eu quero agradecer a todos pelo carinho. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, ó. Mulher diz sim ao homem para casar. Diz sim ao homem para casar. Mulher diz sim ao homem para casar. Se ele comprometer a se ajudar a cuidar do pai dela, é uma esposa tóxica? Entendeu? Ela diz sim para casar para o homem, contanto que ele ajude a cuidar do pai dela, que deve ser doente. Você acha que é tóxica? Eu acho que é carente. Ela precisa... a gente tem que olhar mais profundamente para isso. Muito pouco tempo para responder uma pergunta tão boa. Mas eu posso pensar, e depois você me passa o telefone, as pessoas podem me perguntar pelo WhatsApp. As pessoas podem perguntar. Tem outras aqui. Tem só 10 segundos. Acho que tá bom. Então tá, pessoal. Grato, um abraço a todos. Tudo de bom. Eu agradeço muito, muito.